Debater os principais assuntos envolvendo, inclusive, a sua atuação como senador a partir de fevereiro do ano que vem, o Sérgio Moro, eleito pelo estado do Paraná. Tem muitas perguntas, muita gente aqui elogiando a tua pessoa e esperando uma boa atuação como senador, outros perguntando sobre esse momento político, outros querendo saber o posicionamento em relação ao Supremo Tribunal Federal, e aí se coloca o Alexandre de Moraes como a principal pessoa, e tem gente defendendo aqui que se o senador Sérgio Moro quiser fazer a diferença, tem que votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Como é que esse quadro todo pode ser trabalhado para que, de alguma forma, venha em benefício da sociedade? Acho que existe uma insatisfação em relação ao Poder Judiciário. Eu fui juiz por 22 anos e tenho um grande respeito pelos juízes, promotores, servidores da Justiça, mas a Justiça, em geral, não presta um serviço de grande qualidade para o cidadão. A Justiça é demorada, não só na parte criminal, mas também na parte civil. Dentro desse cenário, é natural a gente discutir a reforma do Judiciário, o que a gente pode fazer para tornar o nosso Judiciário mais ágil. E isso significa mexer, principalmente na legislação processual, tem que se mexer. E o que a gente pode discutir também é uma reforma do Judiciário mais ampla, com diálogo e sem confronto, porque a democracia vai pressupor diálogo para a gente alcançar pelo menos alguns consensos dentro aí de um universo que as pessoas têm opiniões diferentes sobre os variados assuntos. E todo mundo hoje tem uma opinião sobre o Supremo, sobre o Judiciário, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu tenho defendido, embora não assumi ainda ali o mandato, que a gente discuta, inclusive com o próprio Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de ter uma reforma judiciária. Por exemplo, eu continuo sendo favorável ao fim do foro privilegiado. Acho que é um mal para o país. Não é porque eu fui eleito senador e que votei esse foro que eu concordo com ele. Acho que isso é um atraso e é um privilégio justificável. A gente precisa ter a volta daquela prisão em segunda instância, que é fundamental para ter uma justiça efetiva. A gente precisa discutir a autonomia de órgão de controle, mandato, por exemplo, para diretor da Polícia Federal. A gente pode discutir, será que é melhor para o país ter um ministro do Supremo para toda a vida, vitalício, né? Ou será que é melhor ter um mandato de 10 anos, 12 anos? Será que já não é suficiente? Será que é bom para o Supremo ter tantas competências, tantas atribuições e estar envolvido em tantas controvérsias assim? Porque há 20 anos atrás ninguém sabia o que era o Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê essas situações em que está no centro do debate público, o que acho que não é muito bom para o tribunal. É importante que ele tenha assim, um papel, mas que ele não seja o centro da política nacional. Então, tem alguma coisa que tem que ser modulada. Agora, essas discussões, ao meu ver, têm que ser feitas com diálogo, inclusive com o próprio Poder Judiciário, inclusive com o próprio Supremo. E um ponto importante que as pessoas têm que despertar. Ano que vem são 2 vagas no Supremo Tribunal Federal. E o Senado tem o papel de aprovar ou rejeitar o nome indicado pelo presidente. Eu acho que esse vai ser um ponto crucial aí para o próximo ano na discussão do Supremo Tribunal Federal. E tem uma série de questões que têm que ser enfrentadas até lá. A própria eleição das casas da presidência do Congresso, da Câmara, do Senado. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Aliás, não ia falar um negócio, mas deixa. Não, mas pode colocar, o espaço está aberto. Não, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que existe uma grande insatisfação. A eleição mostrou um país dividido. A vitória do presidente Lula foi por um percentual, 1%, coisa parecida. Né? Não sei se foi 1% tal exatamente, mas um pouquinho mais que isso. Um pouquinho mais que isso. 3 milhões de Mas pessoas. mostra um país dividido e teve um grande número de abstenções, de votos brancos, votos nulos. Ou seja, esse cenário eu recomendo a cautela e que se tome cuidado. E eu assumi o compromisso, vou ser um senador independente, vou estar lá defendendo aquilo que eu acredito, defendendo o que os eleitores que me colocaram lá têm como correto. Claro que a partir de eleito você representa todos, mas ainda assim eu fui eleito com pautas que tenho que ser fiéis a essas pautas. Perfeito. Agora, por mais que o assumir do mandato
do Executivo a partir de 1º de janeiro, do Legislativo a partir de fevereiro, mas na prática já começou, né? Está todo mundo falando já em cima daquilo que vem pela frente, né? Dentro disso e nessa questão de visões que me parecem distintas do Executivo eleito e do Legislativo enquanto a sua maioria, entre elas, e a tua presença aqui em Foz do Iguaçu também envolve a participação no Congresso da Federação, que envolve indústria, comércio, empresários como um todo, se fala da questão da legislação trabalhista ser modificada mais uma vez, a partir de proposta do governo federal, e também da possível volta, mesmo que disfarçada, da contribuição sindical. Como é que você vê essas questões pela frente? Não, sou contra a volta da contribuição sindical obrigatória. Acho que os sindicatos têm um papel importante e as pessoas têm que ter a liberdade de se vincular ou não se vincular aos sindicatos e, se vinculando, contribuírem. Qualquer espécie de contribuição forçada não é positivo, não é nem para o sindicato em geral, porque muitos desses sindicatos aí acabam virando... tem um certo algo de artificial, não necessariamente representam os sindicalizados, porque eles têm que mostrar, né, serviço, até para que os trabalhadores queiram, né, se vincular e contribuir financeiramente. Então, sou contra a volta de contribuição sindical obrigatória, acho que isso é um atraso e acho difícil isso passar no Congresso. Mas também não posso falar enquanto não estiver lá, que a gente vai trabalhar e ver como é que vai ser o clima lá dentro em relação a esse tema. Mas minha posição pessoal é essa, contrária. Em relação à reforma trabalhista, a gente tem que entender o seguinte, que às vezes algumas medidas que parecem ser de proteção ao trabalhador e tem esse desiderato inicial, acabam engessando a relação trabalhista e fomentando o quê? O emprego informal. Né? O empregador fica com medo de assinar a carteira porque vem uma carga jurídica tão complicada que ele acaba preferindo apelar para a informalidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com medidas que, na aparência, parecem proteger o trabalhador, mas, na prática, acabam levando a falta de formalização do vínculo de emprego. Eu, particularmente, sou contra uma revisão da reforma trabalhista que teve lá em 2016. Acho que foi um avanço, e o retrocesso aqui seria negativo para o trabalhador. Vamos colocar um exemplo assim, que as pessoas têm que... Isso dá para entender facilmente. A Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho brasileira, com milhões de processos, de algo que é singular no mundo inteiro. Não existem outros países que tenham a quantidade de processos que tinha a Justiça do Trabalho brasileiro antes da reforma trabalhista. E quando toda a relação de emprego acaba na Justiça, tem alguma coisa errada com isso. Né? Tem alguma coisa de patologia aí que não ajuda o desenvolvimento. E, claro, quando a gente fala assim, mas você está a favor do empresário? Não, eu sou a favor da geração de renda e de emprego. E empregador e empregado tem uma relação e que tem que ser equilibrada. O trabalhador tem que ser protegido, mas não ao ponto de, na prática, impedir o crescimento do emprego. Dante. Senador, essas defesas que o senhor fez agora, como, por exemplo, prisão em segunda instância, o nosso Código Penal também, né? Tem quem defenda que precisa ser revisto, né? Já é antigo. Temos questão da saidinha dos presos de final de ano, tornozeleira eletrônica, uma série de coisas que deveriam ser revistas. O senhor pretende apresentar projetos para tentar mudar isso, fazer uma reforma, quem sabe? Sim, devo apresentar e também devo acompanhar os projetos que tenham nessa linha. Até a gente pode rastrear os projetos que já existam nessa área e não precisa estar o meu nome lá, entendeu? Acho que tem que ter humildade e tem que ter a percepção que o importante é a aprovação. Né? Mas vou apresentar naquilo que eu entendo que tem que apresentar. Eventualmente, o que já existe, que a gente possa só ajudar, a gente ajuda também. A proibição da saidinha, a gente, quando é ministro da Justiça, a gente já aprovou a proibição
com lei mesmo, o Congresso aprovou, por iniciativa do Ministério da Justiça, o fim da saidinha para o condenado por crime com morte, violento com morte. Então, já foi um avanço. Isso foi proibido em 2019. Claro que a lei só vale para os casos futuros, ela não se aplica retroativamente por conta de uma proibição da Constituição. Então, isso já foi proibido lá atrás. Agora, pode se ampliar, sim, para outros crimes. Existe um problema no nosso sistema carcerário de grave reincidência e, de fato, essas saidinhas amplas acabam gerando uma grave insegurança aí no cidadão que fica com receio de sofrer um crime, enfim. Então, acho que é o tipo da coisa que pode ser discutida e deve ser limitada mais ainda do que foi limitado lá em 2019. No fundo, em 2019, o nosso projeto era mais amplo, mas o Congresso acabou restringindo a esse tipo de apenado. O próprio projeto de fim do foro privilegiado, ele foi uma das bandeiras e lutas do senador Álvaro Dias durante muito tempo, né? E não conseguiu avançar, assim como outros deputados também apresentaram projetos. Então, às vezes, é mais útil pegar um projeto que já esteja ali em discussão do que apresentar um novo, né? Não, com certeza. E não devemos ter a ilusão de achar que são bandeiras fáceis. Esse tipo de bandeira, fim do foro, prisão em segunda instância, só é aprovado com uma pressão grande da sociedade civil, da população, que são pautas normalmente que não tem lá muita simpatia dentro do Congresso. Às vezes por uma falta de percepção ou por aquela situação de que é mais fácil você manter as coisas como estão do que você fazer grandes alterações. Né? Dizem lá, a inércia é a força mais poderosa do universo. E de fato é. Então, você mudar as coisas é sempre mais difícil. Por isso que a gente precisa, para aprovar esses projetos, de mobilização popular, de pressão da sociedade. Mas é factível, é possível, sempre é possível. Ainda que a pauta pareça distante, a pauta pareça difícil, se a gente não acreditar que a gente pode fazer, então era melhor não ter se candidatado, né? É verdade, poder da negociação. Diga lá, Cida Costa. Senador, quando o senhor passou por aqui, antes de ser senador, era juiz, o senhor já falava de saúde. E a gente percebe que cada dia mais o Brasil está com um problema muito grande de saúde. Os hospitais, nós temos o Hospital Municipal aqui com uma dívida astronômica e, vez ou outra, tem alguns impedimentos aqui com relação à continuidade dele, atendimentos, enfim. Dá para se pensar. A educação é outro ponto também que os professores têm demonstrado preocupações, sindicatos, APPs, os próprios do município. São dois assuntos, né, que preocupam o novo governo, as pessoas que estão aqui. A base da saúde também, desde aquele do posto de saúde, o internamento, um atendimento um pouco maior. O que dá para se desenhar nesse novo governo? O senhor tem também, o Dante falava de questão de economia, questão trabalhista, tem uma pauta bastante ampla e trabalho parece que não falta com relação às necessidades do Brasil. Eu falo da educação e da saúde. Não, são boas questões. O grande desafio vai ser, Cida, como você implementa uma agenda modernizante ao país num cenário do governo federal que é um pouco refratário a essa agenda modernizante. Então, isso vai ser um grande desafio. Mas podem ter áreas específicas que, eventualmente, pode se obter consenso entre quem é governo e quem está na oposição. Além disso, tem questões regionais, tem questões locais que têm que ser trabalhadas. A saúde tem um problema crônico de subfinanciamento. Tabela SUS, que não é reajustada aí há, mais de 10 anos. Cidade de fronteira que atende muitos estrangeiros, que volta e meia vem essa pauta também para a imprensa local. Hospitais que têm problemas, também existem questões de administração, de ineficiência, mas existe um problema de subfinanciamento, tanto que a gente vê esses hospitais, casas, né, que atendem principalmente o SUS, dependem de verbas contingenciais, de outras verbas, extraordinárias para poder se manter e sustentar. E vem muito aquelas emendas parlamentares ou convênios específicos, que ótimo que existam, mas não é a solução ideal. A solução ideal é que tivesse um fluxo de recursos que mantivesse sem dificuldades essas instituições. Talvez aí seja um ponto em que seja possível encontrar uma
solução numa conversa com o governo com a oposição, porque aí não sei até que ponto as divergências ideológicas mais profundas, que são questões bastante pragmáticas, né, talvez possa encontrar soluções pragmáticas para essas questões. Na educação, da mesma forma. Eu sou filho de professores, né? Minha mãe era professora, meu pai era professor, então a gente tem que valorizar o profissional da área e as pessoas sabem disso. O que a gente sabe que faz a diferença na nossa educação, na nossa formação, seja ensino fundamental, médio ou superior, foram os bons professores. Então, não se prescinde da educação de bons professores. Tem que ter boa sala de aula, tem que ter equipamento, sim, correto. Mas você tem que ter bons professores. Talvez aí também seja uma área que se possa alcançar alguns consensos. Embora, muitas vezes, um terreno um pouco minado também. Bastante. Mais do que a saúde. Mas eu estou disposto, aberta para conversar, para participar desses temas e para a gente ter uma atenção não só na questão nacional, mas também no que a gente puder agir localmente. Até porque, na prática, esses temas, via de regra, eles não são prioritários. Eles sempre fazem parte das campanhas, das propostas, mas na prática, na hora de praticar, eles viram não tão prioritários. Queremos respeitar aqui o tempo pré-marcado com a tua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura, mas de agora até fevereiro, de alguma forma, assim, você já tem feito algum ensaio, alguma projeção? Como é que eu chego no Senado? Como é que vai ser quando eu tomar posse? Quais serão minhas primeiras ações? Que metas pessoais têm sido colocadas para os primeiros 100 dias, que é tão comum dentro da política, ou 6 meses? Como é que está esse processo agora, pós-eleição confirmada, até o momento de assumir a cadeira oficialmente lá no Senado? A eleição ela foi bastante exaustiva, encerrou, eu até imaginei, não, vou poder dar uma descansadinha, mas na verdade não, eu ainda sigo, né, trabalhando, porque também tenho minhas atividades privadas, mas também porque tenho a necessidade de formar o gabinete, eu já estou formando meu gabinete, e já tenho viajado a Brasília para as conversas, né, sobre as discussões políticas, porque já se discute dentro do Congresso o próximo ano, né, como é que vai ser o equilíbrio ali das forças políticas dentro, principalmente, do Congresso. Então, sim, a gente já está, na verdade, a todo vapor, embora eu tenha evitado um pouco assumir alguns compromissos públicos, né, porque eu não tenho mandato, então eu quero participar de uma discussão mais presente sobre esses temas quando eu ter o meu mandato, né, na plenitude daí do exercício do mandato de senador. Mas ainda assim a parte preparatória tem sido muito intensa. Às vezes a gente tem uma brechinha, né? Ontem assisti o jogo do Brasil, por exemplo, fiquei feliz com o resultado, acho que como todos os brasileiros, mas a minha atividade preparatória está bastante intensa. A gente vai ter um gabinete técnico e a gente também está visitando as cidades do interior do Paraná e também com os compromissos lá em Curitiba, não só para colher informações e sugestões, mas também para a gente... a política também se faz com aliados, né? Para a gente ter essa construção local aqui também. Tenho conversado com o governador, com o Ratinho Júnior, a gente se elegeu dentro da chapa dele. Eu sei que não era o candidato da preferência dele, né? Isso ele mesmo falou, que era o Paulo Martins, mas a gente não é exatamente, não tem uma postura de oposição, a gente é independente e vai apoiar o governo naquilo que a gente entender que também é favorável aí ao nosso Estado. Olha, o nosso desejo é que você jogue lá no Senado do jeito que o Brasil jogou o segundo tempo ontem, né? Sufocando e partindo para cima. Nesses papos, assim, quando visita cidades e eventos, como o caso aqui de Foz do Iguaçu, o pessoal que te acompanha, conversa muito já pensando em eleição municipal daqui a 2 anos? Já se tem um pouco de conversa nessa linha, né? As pessoas pensam nisso. E eu estou entrando na política agora, né, e é natural que também esse tipo de conversa apareça. Mas, sinceramente, acho que no próximo ano, segundo semestre, que a intensidade disso se anuncia. É importante encontrar, né, bons prefeitos, bons vereadores para cada uma das cidades. Acho que isso tem que ser um projeto político, né, do senador, não é simplesmente estar lá em Brasília como senador, como uma ilha. Você tem que interagir.
Perfeito. Sem antecipar aquilo que vai ser colocado lá no Congresso da FACIAP, mas em que linhas gerais será a sua palestra? Eu quero reafirmar meus compromissos com aquilo que eu acredito, com a economia liberal, com a iniciativa privada, sou contra aumento, né, de tributos, e quero ser um agente facilitador da aprovação de reformas modernizantes e também um obstáculo a eventuais retrocessos. Então, essas questões que você colocou de reforma trabalhista, por exemplo, é algo que está na esteira das preocupações do setor empresarial. Mas isso tem que ser colocado da forma certa dentro do debate, para que não fique parecendo aquela oposição. Tem uma oposição entre trabalhador e empregador, e não é bem assim, não é bem esse raciocínio. Acho que a gente tem que ter uma visão pragmática da vida, né, no que funciona, no que não funciona na atividade econômica. Claro que tem uma margem de erro, porque ninguém tem bola de cristal e sabe exatamente todas as consequências de determinadas reformas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. E, no fundo, é a reafirmação dos meus compromissos nessa área e também das minhas bandeiras históricas, né? Eu sei que eu fui eleito principalmente por conta do papel que eu exerci durante a Operação Lava Jato, né? E a gente quer levar esse espírito combativo, né, defender a Lava Jato, combate à corrupção, integridade na política, lá no Congresso Nacional. E vou estar bem acompanhado, né? Tem muita gente que pensa da mesma maneira. Ok, agradecemos a sua presença, mas o que nós não perguntamos e que você gostaria ainda de dizer no dia de hoje aqui no microfone da Cultura? Olha, boa pergunta. Eu, na verdade, vim aqui para prestigiá-los, mas principalmente para prestigiar aqui a população de Foz do Iguaçu, agradecendo novamente a votação que a gente teve aqui, que foi bastante expressiva e que nos ajudou a chegar lá, e reafirmar o nosso compromisso, né, com o Brasil, com o Paraná e com a cidade. Mais uma vez, boa estada aqui na região da fronteira e boa participação lá no Congresso. Vamos fazer um registro do aniversário do Zé Elias Castro, que está de aniversário hoje. Então o almoço é por conta dele. O almoço é por conta dele. Se bem que o Zé Elias atravessa o Rio Paraná não de lado a lado, de ponta a ponta, com um sorrisal na mão e não derrete. Pois é, a gente vai organizar o estádio do ABC para essa confraternização, para comemorar o aniversário do Zé Elias. Eu quero fazer o registro, aproveitando, então, fazendo o registro, né? O José Elias foi um grande apoiador nosso aqui na cidade. Está de aniversário hoje, ele não quer contar a idade para ninguém, mas a gente vai tentar descobrir até o final do dia. Mas foi um grande apoiador nosso e feliz aniversário. Muito obrigado aí pelo apoio. Não, o Zé Elias é que nem automóvel de prefeitura. Aham. Ele é bom de ano, a lataria que está meio judiada. Um abraço ao Zé Elias, que está aí nas dependências da rádio acompanhando. Zé Elias, que foi secretário de uma pasta grandona aqui em Foz do Iguaçu, tinha uma série de atribuições. Secretário de Governança, para resumir, né? Compliance, né? Tinha uma série de coisas lá. Que é um tema muito afeto, né? A minha área e tal. E fiquei sabendo que ele fez um excelente trabalho na ocasião lá. A gente brinca aí da idade, mas nem é tão velho assim. Não, é um cara novo. Não. Tem gente que conhece o Elias e diz que ele até já não teve uma testa tão avantajada assim, né? Tinha mais cabelo. Grande abraço, Zé Elias. Muito obrigado ao senador eleito Sérgio Moro, que esteve aqui conosco no estúdio, acompanhado por uma série de pessoas.